Tudo bem, pessoal, com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso livro de Oficina de Negócios no capítulo 4, tá bom? Nós iremos estudar das páginas 29 a 35. É um conteúdo extenso, tá? Então, vocês leiam bastante aí antes de responder aquelas perguntas, tá? E o conteúdo é entendendo um pouco sobre o sistema financeiro. Aí, o que seria, então, esse sistema financeiro? É um conjunto de instituições que se dedicam a obter e aplicar recursos, mantendo um fluxo entre quem empresta, no caso os bancos, tá certo? E quem toma emprestado, que são as pessoas e as empresas. As pessoas nós, tá certo? E as empresas. E esse sistema financeiro, gente, ele tem como finalidade primordial transferir os recursos em poder de poupadores para o setor produtivo, né? Que é o setor de consumo, tá bom? E é constituído basicamente pelos mercados, por instituições e pelos órgãos reguladores desse sistema. E qual seria, então, a função desse sistema? É manter exatamente a ligação entre os agentes deficitários da economia, que precisam de recursos emprestados, e os agentes superavitários que dispõem dos recursos para emprestar. Mas o que é o agente deficitário e esse agente superavitário? Vou explicar para vocês, tá certo? Agora, então, os agentes deficitários, gente, são aquelas pessoas que não têm dinheiro, como eu, por exemplo, tá certo? E os agentes superavitários, o próprio nome já diz, possui dinheiro sobrando. Logo, ele pode emprestar este dinheiro, não é isso? Por exemplo, suponhamos que eu tenha 10 mil reais em conta, né? Eu posso investir esse dinheiro e, como tenho dinheiro para investir, sou classificada como agente superavitário. O sistema financeiro, pessoal, ele está dividido assim em dois principais tipos de instituições: as normativas e as operadoras. Por exemplo, primeiro tipo, que são as normativas, tem como função estabelecer regras e diretrizes para o bom funcionamento do mercado, tá certo? Já a segunda, que são as operadoras, diz respeito às instituições que de fato operam ativamente no mercado, que são as empresas privadas que buscam lucros, como os bancos e corretoras, tá bom? Então, o sistema financeiro, ele sustenta a economia brasileira. É uma estrutura bem ampla, né, que envolve vários participantes, né? E eu vou destacar alguns para vocês, tá certo? Por exemplo, quem faz parte? O Conselho Monetário, o Ministro da Economia, presidente do Conselho, a Secretaria Especial da Fazenda, o presidente do Banco Central, que chamamos de Bacen, tá certo? Então, esse mercado de trabalho seria assim, um espaço onde as pessoas negociam o seu dinheiro, né? E ele faz parte, né? Faz essa ligação entre as pessoas ou empresas que têm dinheiro ou empresas que precisam de dinheiro para investir. Pessoal, as principais funções do sistema financeiro é a prestação de serviços, né, de gerenciamento, né? Exemplo, eu, por exemplo, vou pagar uma conta de água, por exemplo, né? Então, o processo do pagamento de uma conta de água, o dinheiro sai do pagador e no dia seguinte esse valor estará na conta de quem? Da concessionária da água da sua cidade. Então, é assim que funciona, tá certo? Pessoal, quando falamos de economia, logo pensamos em finanças, né? Porque a gente a gente acha que é a mesma coisa. Então, tem conceitos diferentes, apesar delas serem interligadas, tá certo? Então, quando falamos de economia, abordamos todo o processo de produção, de circulação, de consumo e de acumulação de bens, tá certo? Assim também nos atemos à gestão do dinheiro, tá certo? Que é objeto das finanças, tá certo? Então, vamos refletir um pouquinho também, nesse momento, sobre o que é a economia brasileira, tá certo? Então, o que seria a economia? A economia é um campo, né, do conhecimento que nos ajuda a organizar a vida também e a utilizar esses recursos de forma eficiente, tá certo? Como vocês já sabem, pessoal, cada país tem uma moeda diferente, não é isso?
E aqui no nosso país circula o quê? A moeda chamada de real, não é isso? Então, se eu quiser viajar para outro lugar, para outro país, onde a moeda é diferente da nossa, precisamos converter, trocar esse dinheiro nosso, né? Então, converter para a moeda daquele país. E como se chama isso? Isso chama-se, damos o nome de quê? De câmbio, tá certo? Esse processo de troca, de converter a nossa moeda para a moeda de outro país, no caso, se você for fazer viagem para fora, tá certo? Pessoal, o dinheiro é o meio pelo qual realizamos trocas e adquirimos nossos bens e serviços, não é isso? Isso porque esse dinheiro é materializado na forma de moeda oficial, tá certo? Que expressa uma medida de valor, tá bom? Aqui no Brasil, essa medida é o quê? É o real, não é isso? Então, no Brasil, o volume dos bens e serviços que se podem comprar com determinada quantia, a gente chama de poder de compra. Quando este poder de compra, pessoal, não consegue obter os mesmos itens, a mesma quantia que antigamente, né? Que antigamente nós comprávamos, temos aí o que? Uma inflação, né? E a inflação é o que? É o aumento generalizado e constante dos preços de bens e serviços, né? Isso em determinado período, tá certo? Isso é o que caracteriza uma situação de inflação. Muitas vezes, pessoal, para adquirir bens, as pessoas recorrem ao crédito, né? Essa palavra tão comum no nosso dia a dia, tão corriqueira, expressa uma transação financeira que não é tão simples, tá certo? E que, se utilizada de forma indevida, pode causar aí muitos problemas, muitas dores de cabeça, tá certo? Então, o crédito pessoal é uma operação que utilizamos uma quantia que não é nossa, tá certo? Tomando como empréstimo e firmando com o credor, que é a pessoa que nos empresta, né? Esse compromisso de restituir, né? Com um prazo, com um determinado tempo, né? Você já deve ter visto aí na família de vocês ou os vizinhos, alguém que fez algum tipo de empréstimo, né? Então, a pessoa passa um determinado tempo para pagar, para quitar essa conta. E se a pessoa vem a fazer o quê? Vem a não pagar por falta de dinheiro, pode causar aí um problemão, tá certo? Para a pessoa. Voltando aqui. Eu acredito que vocês já devem ter visto na aula de geografia falar sobre o PIB, não é isso? Que é o Produto Interno Bruto, tá certo? Que é o PIB. É a soma de tudo que se produz na localidade em um determinado período, pessoal. Quanto maior a produção, quanto maior será o valor do seu PIB. É importante lembrar, pessoal, que quando não há um crescimento no PIB, pode ocorrer o que chamamos de efeito cascata, tá certo? Há uma redução dos produtos e serviços comercializados que provoca aí uma redução nos lucros das empresas, tá? Podendo até reduzir o quadro de colaboradores da empresa, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha contribuído com esse resumo. Mesmo assim, leiam, tá certo? O conteúdo, que é muito extenso. Qualquer dúvida, me procure aí no WhatsApp, no privado. E fique com Deus e até a próxima.